Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Nara Aline Menezes e hoje nós iremos trabalhar uma proposta de redação do nosso livro A Prova Enem. E a nossa proposta de redação de hoje é Reforma Agrária, um desafio para o Brasil. Então, vamos à nossa aula. Lembrando que essa semana nós teremos duas propostas de redação. Então, é importante que vocês estejam tentando fazer uma redação em casa. Na nossa aula de hoje, eu trouxe uma redação prontíssima do começo ao final, então nós seremos um pouco breve na leitura dos textos, porque o mais importante na aula de hoje será a análise da redação pronta. Vamos à aula. Proposta número 4 do nosso livro A Prova Enem, e o tema da nossa redação, Reforma Agrária, um desafio para o Brasil. Nós temos aqui no nosso texto 1, que é o primeiro texto motivador, a reforma agrária é um conjunto de medidas para promover a melhor distribuição de terra, mediante modificações no regime de posse e uso, a fim de atender aos princípios da justiça social, desenvolvimento rural, sustentável e aumento de produção. Esse é o Estatuto da Terra da Lei número 4.504, de 1964. Vamos à continuação da leitura do texto 1. Na prática, a reforma agrária proporciona, e aí nós temos aqui uma quantidade de 9 itens no qual a reforma agrária irá proporcionar. A primeira delas seria desconcentração e democratização da estrutura fundiária. A número 2, produção de alimentos básicos. 3, geração de ocupação e renda. 4, combate à fome e à miséria. 5, interiorização dos serviços públicos básicos. 6, redução da migração campo-cidade. E 7, promoção da cidadania e da justiça social. 8, diversificação do comércio e dos serviços no meio rural. E 9, democratização das estruturas de poder. Esse foi o nosso texto motivacional número 1. Ele traz alguns aspectos da lei. Que lei seria essa, professora? O Estatuto da Terra, né? Como está escrito aí no final, nas referências. O texto número 2 é um texto um tanto quanto extenso. Vocês podem observar que essa aula é um pouco cheia de leitura, mas é porque a proposta ela é um pouco extensa. Mas ela é altamente explicativa. O texto é extremamente didático, ele é bem compreensível, ele é claro, não tem expressões esdrúxulas, então, assim, vai ficar até mais fácil para vocês compreenderem a estrutura da redação em si. Nós temos texto 2. A má distribuição de terra no Brasil tem razões históricas, e a luta pela reforma agrária envolve aspectos econômicos, políticos e sociais. A questão fundiária atinge os interesses de 1/4 da população brasileira, que tira seu sustento do campo, entre grandes e pequenos agricultores, pecuaristas, trabalhadores rurais e os sem terra. Montar uma nova estrutura fundiária que seja socialmente justa e economicamente viável é um dos maiores desafios do Brasil. Na opinião de alguns estudiosos, a questão agrária está para a República, assim como a escravidão estava para a monarquia. De certa forma, o país se libertou quando tornou livres os escravos. Quando não precisar mais discutir a propriedade da terra, terá alcançado nova libertação, um velho desafio brasileiro, a importância da reforma agrária para o futuro do país. E aí nós temos aí no nosso texto 2, um texto explicativo, argumentativo, na qual traz alguns dados históricos que são de fundamental importância na hora da escrita do seu texto. É importante que a reforma agrária, ela realmente está ligada à história. Então é importante que você entenda que você poderia utilizar, nesse caso, uma alusão histórica na sua redação. Porque quando falamos de reforma agrária, falamos especificamente de história. Então, vamos à leitura do nosso texto 3, porque nós não podemos discutir a fundo os textos por causa da nossa redação.
Texto 3. As grandes propriedades rurais improdutivas, observem que os textos eles são bem claros. Consideradas por definição como latifúndio, não apenas existem no Brasil, como cresceram. Apenas de 2003 a 2010, então nós já estamos trazendo dados atuais. No texto anterior, nós estávamos trazendo dados históricos, no texto 3, nós estamos trazendo dados atuais. Quando ele diz assim, apenas de 2003 a 2010, os latifúndios ganharam 100 milhões de hectares. Com isso, em 2010, as terras improdutivas representavam 40% das grandes propriedades rurais brasileiras. Segundo dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e aí nós temos aí um argumento de autoridade, porque nós temos um órgão que é um órgão de confiança, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Aí ele continua. Ao todo, 228 milhões de hectares estão abandonados ou produzem abaixo da sua capacidade, o que os torna sem função social e, portanto, aptos para a reforma agrária de acordo com a Constituição. A expansão não se dá pela compra de terras, mas pela ocupação de áreas indígenas, zonas sobre proteção ambiental e por meio da grilagem, falsificação de documentos de terras que pertencem à União. Então, nós temos aqui um texto 2, que ele é um texto extremamente atual, e ele traz dados recentes do INCRA, né, que fizeram um levantamento para descobrir a quantidade de hectares que estão improdutivas no Brasil. E essa quantidade, vocês podem observar que são números exorbitantes. E aí eles dizem assim, não é pela compra de terras de outras pessoas que já têm terra. Por exemplo, eu sou um grande produtor e aí eu resolvo comprar a fazenda ao lado. Então eu vou aumentar a minha terra. Não. Segundo o texto, esse aumento dessa terra é porque essas pessoas elas invadem áreas que são consideradas de preservação, que são áreas indígenas. E aí eu trouxe aqui um conceito do que seria um latifúndio, para quem não conhece, é uma grande propriedade rural, geralmente não cultivada e não explorada. Portanto, representa terras com um reduzido aproveitamento econômico e improdutiva. Então, são aquelas pessoas que têm um número altíssimo de hectares de terra, porém elas não produzem. Então, eles são os latifundiários. E agora nós iremos à leitura aqui desse texto. Se vocês podem observar aqui, nós temos um infográfico. Eu não vou fazer a leitura porque é um tanto quanto extenso e o nosso tempo ele é um pouco curto. Porém, aqui nós temos a evolução da concentração da propriedade de terras no Brasil pelos imóveis. Aqui nós temos os dados de 2003 a 2010, que esses dados eles são referentes ao nosso texto. Então, esse infográfico ele é uma complementação do nosso texto número 3, tá? E aí o dado que mais se destaca aí, que é o dado número 4, que são 5 dados, né? E aí ele fala assim, grande propriedade. E aí nós temos em número aí 112.463. Nós temos em área aí, observe que é uma área enorme, que equivale em porcentagem a 51,3%. Observe que é altíssimo o crescimento da área do setor aí, 48,4%. E aí eles crescem a quantidade de terras, mas eles crescem porque estão invadindo áreas que são de preservação ambiental, áreas indígenas. E agora nós vamos à leitura de uma introdução, e aí eu trouxe aqui uma redação que alcançou 1000 pontos, e aí você vai fazer uma análise dessa introdução, depois dos 2 desenvolvimentos, os 2 parágrafos e a conclusão. Porque nas aulas anteriores eu trago a proposta, e aí eu trago uma parte da redação. Então, todas as aulas anteriores, eu trago fragmentos de redação, parágrafos de redação. Na nossa aula de hoje, a proposta é um tanto quanto inovadora. Eu trouxe a temática e eu trouxe uma redação inteira para nós avaliarmos. Vocês sabem que o nosso tempo é curto, então vamos dar continuidade. Na introdução, nós temos, em um trecho do livro Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, Severino encontra 2 irmãos de alma, carregando um defunto em uma rede. Ao pedir a causa da morte,
ele descobre que o finado havia levado um tiro de um latifundiário por possuir um pedaço de terra de onde tirava o seu sustento. Observe aí que a introdução desse texto é um texto que teve como temática a reforma agrária, né, um desafio no Brasil. E aí, na introdução, ele faz uma citação e aí ele utiliza uma obra literária, Morte e Vida Severina. Observe que essa obra ela casa perfeitamente com essa temática. E ele traz um fragmento dessa obra. E aí alguns alunos me questionam, professora, eu posso fazer uma narração dentro da minha redação? Se eu estou fazendo uma alusão, se eu estou contextualizando, eu preciso, às vezes, fazer uma mini narração dentro do meu texto, para que eu possa contextualizar e a pessoa possa realmente compreender que eu fiz uma contextualização por uma alusão a uma obra literária. Lembrando que eu não posso inventar, né? Então, assim, tem que ser fiel à obra. Eu não preciso escrever do jeito que está no livro, mas eu posso também fazer uma citação indireta. Eu posso falar com as minhas palavras. Eu só não posso inventar alguma coisa que não existe. Se está lá no livro com outras palavras, não tem problema. Então, eu iniciei aí a minha introdução, fazendo uma contextualização por uma alusão a uma obra literária. E aí ele continua. Fora da ficção, nós estamos falando do Brasil, mas do Brasil contemporâneo. Então, nós estamos falando do hoje. Nota-se as grandes dificuldades de realizar a divisão de terras no Brasil. Então, a grande dificuldade de realizar a divisão de terras no Brasil, nós estamos falando da reforma agrária. Observe que ele nem utilizou o termo reforma agrária. Ele utiliza uma expressão sinônima. Então, aí ele contextualiza o tema agora, ele faz uma citação direta ao tema. Ele contextualizou a introdução com a obra literária, aí ele cita o tema logo em seguida, porque você sabe que você vai voltando ao tema sempre, para não correr o risco de fugir do tema, e logo em seguida ele vai anexar o que seriam as teses que ele irá trabalhar no desenvolvimento. E aí ele continua. Nesse sentido, olha aí os elementos coesivos aí, olha os conectivos. Percebe-se que há, infelizmente, uma concentração fundiária desigual no país. Essa é a minha tese 1. Eu irei trabalhar no meu primeiro parágrafo a tese 1, que é o meu primeiro argumento, que é prejudicial para a economia do país, ou a economia brasileira. Então, assim, essa é a tese 2. A falta dessa distribuição de terra, essa concentração de um percentual de terra muito elevado na mão de uma pessoa, isso prejudica a economia brasileira. Então, nós já temos uma contextualização com a citação aí de uma obra literária, nós temos o tema dentro da nossa introdução e nós temos a tese 1 e a tese 2 que nós iremos trabalhar nos próximos parágrafos. Então, vamos continuar. Observe que está em negrito para que vocês possam observar cada parte do texto. Vocês perceberam como é fácil, como não é difícil? Então, vamos ao desenvolvimento número 1, que é o primeiro texto. Observe até que eu separei aí para vocês entenderem. Então, ele diz assim, em primeiro lugar, olha aí, gente, o elemento coesivo. É necessário que o texto ele seja uma espécie de tecido, é uma costura. Então, assim, o que acontece? Elas têm que se interligar. Se não se interligar, seriam frases desconexas. Então, é necessário que eu utilize todos os elementos coesivos e eu utilize corretamente, porque não adianta eu utilizar um elemento coesivo que não tem relação com o meu texto. Então, do parágrafo 1, que é o da introdução, para o 2, eu preciso de um elemento para dar continuidade a esse texto. Em primeiro lugar, é importante lembrar que a concentração fundiária no Brasil não é de hoje, começou em 1530, com a criação das capitanias hereditárias. Observe aí que eu usei uma contextualização histórica, porque eu preciso provar para a pessoa que está lendo que eu domino, que eu entendo. Visto que é possível entender o cenário que encontra-se atualmente no país. De acordo com o estudo realizado pela Oxfam Brasil em 2016, e o estudo, esse, gente, é um argumento de autoridade. Eu estou citando uma autoridade aqui no assunto, que foi feita uma pesquisa, então esse é um argumento de autoridade. Eu tenho que trazer segurança para a pessoa que está lendo. O meu argumento, ele está correto. 45% das áreas rurais estão concentradas em menor de 1% das propriedades. Então, 45% das propriedades estão nas mãos de 1% das pessoas.
Aí eu continuo, porque esse é um argumento de evidência, de prova, né? Eu trouxe um dado estatístico. Este problema na distribuição fundiária pode acarretar na violência, como aconteceu no sudeste do Pará, em 2017, que causou a morte de 10 produtores rurais. E aí nós trazemos, por último, um exemplo da tese 1. Observe que eu inicio com um elemento coesivo, eu fiz uma contextualização histórica, eu trouxe um dado histórico, depois eu utilizei um argumento de autoridade, logo em seguida utilizei um argumento de evidência, comprovando com alguns dados estatísticos, e aí logo em seguida eu trago um exemplo da minha tese número 1. Vamos continuar. No desenvolvimento número 2, nós temos aí, ademais, o elemento coesivo também, a má distribuição das terras brasileiras é prejudicial para a economia. Observe que no desenvolvimento número 2, eu já inicio o desenvolvimento trazendo a tese número 2. Lá no desenvolvimento número 1, eu coloco a tese no final do parágrafo. Aqui eu já inicio o texto falando da tese número 2. E aí ele continua. A má distribuição de terras brasileiras é prejudicial para a economia, visto que uma grande desigualdade social impede o bom desenvolvimento econômico de um país. No filme, observe aí que ele adora filmes. No filme O Menino e o Mundo, o protagonista presencia as dificuldades vivenciadas por trabalhadores rurais por um prato de comida. E aí nós temos aí uma citação a um filme, né? Uma citação a uma obra literária. Então, nós temos um exemplo por alusão a filmes. Assim sendo, nota-se a importância de diminuir o número de latifúndios e distribuir melhor a terra para gerar mais renda e trabalho para quem cuida das áreas rurais. Observe que nesse parágrafo ele utilizou um fato que é até um quanto tanto incomum. Por exemplo, ele não utilizou isso na introdução, ele não utilizou no desenvolvimento número 1, mas ele utilizou no desenvolvimento número 2, que ele faz uma conclusão deste parágrafo. Porque como no parágrafo do desenvolvimento número 2 ele já inicia pela tese número 2, ele precisaria fazer um fechamento desse parágrafo. E aí ele cria uma conclusão. Ele diz, nota-se a importância de diminuir o número de latifúndios e distribuir melhor a terra. Essa conclusão, esse fechamento desse parágrafo, ele vai ser retomado lá na conclusão. Observe que, querendo ou não, é uma intervenção, é uma proposta. E aí, por último, nós temos, e não menos importante, estamos indo um pouquinho rápido por causa do nosso tempo, a nossa conclusão. Observe que a conclusão também ela precisa de um conectivo, de uma expressão inicial. Diante desse cenário, dessa forma, portanto, é fundamental que o governo, então, alguém tem que tomar alguma medida. Quem é o agente? O governo. Promova a concordância entre os pequenos produtores e os grandes latifundiários. Na conclusão, além da expressão inicial, além do agente, nós temos que ter uma ação, e a ação é que promovam a concordância entre os pequenos e os grandes, por meio de programas rurais. De que maneira? De que modo? Observe que na conclusão você tem que responder algumas perguntas. De que maneira? De que modo? Por meio de programas rurais que diminuam a monocultura. Que efeito isso vai causar? Diminuir a monocultura. Outra pergunta que você tem que responder na sua conclusão. Um exemplo disso são cooperativas que permitem o uso coletivo da terra, tanto para a agricultura familiar quanto para o agronegócio. Aí, nesse ponto aqui, eu também preciso, na minha conclusão, detalhar, explicar, trazer exemplos. Por isso que ele diz, um exemplo disso são as cooperativas, o uso coletivo da terra. Vocês têm que observar que nada disso poderá ficar do lado de fora. A conclusão é que ela equivale a 200 pontos e você necessariamente precisa abarcar o maior... Aliás, você precisa responder todas essas perguntas. Começa com a expressão inicial, quem deve promover aí a mudança, o que deve causar essa mudança, como essa mudança vai agir, para que essa mudança vai acontecer e detalhar trazendo explicações. Aí, por último, ele fala, sem essa mudança, não será possível promover uma reforma que reduza os impactos da desigualdade social, que a atual má distribuição fundiária representa. E aí ele fecha com chave de ouro, trazendo o nosso tema.
Observe que a aula foi um pouco corrida, porque o texto é um pouco longo, mas eu acredito que tenha ficado muito claro. As partes importantes estão em negrito. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e eu espero que vocês reprisem também a aula de língua portuguesa, de redação e as demais. E até a nossa próxima aula e tentem fazer essa redação em casa, tá? Com essa proposta. Tchauzinho!